Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. O meu nome é Júnior Stornelli, eu sou a drag queen Madame Agatha Killer e nesse vídeo eu vou indicar para vocês a leitura do livro Vende-se Este Futuro, do autor Bruno Michelino. Eu ganhei esse livro de presente da minha amiga Diane e é uma história que eu adoro porque a Diane me deu esse livro de presente no meu aniversário de 2021. Eu faço aniversário 3 de maio. E aí chegou esse ano, eu não tinha lido ainda, guardei na estante. Porque é muita coisa pra ler, né, gente? A gente fica acumulando e a Diane é uma amiga que sempre me presentei com livros, então eu fico sempre muito agradecida. Ela tem ótimas escolhas, ela pesquisa livros na Amazon, vê o que o pessoal tá lendo no momento, ou então autores nacionais independentes que ela encontra por lá e ela acaba lendo e procurando essas indicações assim. Eu acho isso tudo muito legal, então eu confio nas indicações da Diane. Aí chegou esse ano, no meu aniversário, 3 de maio de novo, e eu recebi um presente da Diane e falei, ué, esse livro eu acho que eu já tenho ele. Aí eu tava com 2 iguais. Ela me deu 2 anos seguidos o mesmo livro. Aí é muito engraçado, eu mandei a foto dos 2 livros pra ela. Falei, amiga, você já me deu esse livro ano passado e eu não li ainda. E aí a gente riu a respeito, mas eu já encontrei outra pessoa pra poder doar esse livro aqui. Depois que eu terminei a minha leitura, encontrei com um amigo meu que é leitor, e aí ele tava procurando coisa nova pra ler. Eu falei, não, eu tenho 2, leva um pra você, porque eu acabei de ler e eu achei muito legal. Aí eu tô com esse exemplar aqui que eu ganhei de presente, eu não sei se foi esse ano ou ano passado, e o outro eu já doei pra outro leitor, e porque, né, ficar com 2 livros iguais em casa não adianta. Di, muito obrigado pelo presente, eu fico muito lisonjeado e ainda por cima eu fiquei super feliz, porque a leitura foi muito divertida. Confesso sobre o ritmo de leitura, confesso que o início eu demorei um pouquinho mais para engatar, mas é por causa da minha fase também. Eu passo por fases como qualquer leitor, né, de tipo, tem momentos que você tá lendo mais, momentos que você tá procrastinando, ou que você não tá focado, também tá pensando em outras coisas. Então muda muito, assim, depende do momento também, né? E felizmente eu tava fazendo lives na Twitch nessa época, então isso me ajuda bastante. Todo início de live eu lia, no primeiro sprint eu lia esse livro aqui. Aí no segundo sprint eu lia qualquer outra coisa que eu estivesse lendo. Então foi me ajudando todo dia a ler um pouquinho, ler um pouquinho, ler um pouquinho, até eu pegar o ritmo dele. E depois, assim, do meio pra metade eu devorei. Eu achei o começo um pouco mais confuso. E vamos entrar um pouco nessa história pra vocês entenderem o porquê da minha confusão. Vende-se Este Futuro é uma história distópica. Ela se passa num mundo de... nós estamos em 2022, seria tipo... Eu não lembro agora, mas seria tipo 2100 e lá vai caçambola. Deixa eu ver se aqui fala. Não fala aqui, deve falar dentro do livro, obviamente, né? Mas eu não sei, eu não anotei esse detalhe. Mas é tipo 2130, e aí bastante tempo assim, mas um século à frente. E aí nesse futuro existe uma empresa chamada Déjà Vu. E qual que é o trabalho dessa empresa? Eles têm uma máquina do tempo, então eles conseguem viajar no tempo e eles capitalizam esse serviço. Mas o que acontece? Qualquer pessoa pode viajar no tempo. Simplesmente quero viajar no tempo, vou contratar a Déjà Vu? Não. Ela é uma empresa que faz viagens específicas de pessoas muito importantes, principalmente no passado. Então a vibe é mais ou menos assim. É uma viagem muito doida. Mas é tipo... Sabe aquelas teorias de conspiração? Principalmente início dos anos 2000 tinha muito, né, gente? E eu me lembro muito que a Avril Lavigne morreu e foi substituída. Essa é ótima. Se vocês nunca viram essa teoria. Tinham blogs na época que tinham o intuito, né, de fazer matérias de provar que a Avril Lavigne tinha morrido. E que era uma sósia dela que estava seguindo a carreira. Que isso ia justificar mudança, sabe? Que a Avril tava muito diferente, ia mostrar, tipo assim, olha como o nariz já não é o mesmo. Então, tipo, tudo muito doido. E esse carro do ovo tá passando ou do gás? É o do gás. Ou do gás. Gente, uma informação muito doida. Eu, quando mudei de volta pra minha casa, nada a ver com o livro aqui, é que passou o carro do gás e eu lembrei. Eu comprei um gás novo, né, mas eu cozinho tão pouco que tem 2 anos e eu tô com o mesmo gás. Ele tá vazio já, assim, você balança, ele não tem nem mais gás, tá leve, mas ele acende todo dia quando eu faço um almocinho. Eu tô chocado. É claro que eu cozinhava muito pouco, né? Mal fazia um miojo de vez em quando, enfim. Mas eu voltei a cozinhar bastante, fazer bastante comida pra mim e tal. E ainda assim, o gás tá durando 2 anos. Eu tô muito surpreso. Voltando pro livro aqui. Me perdi.
viu o carro do gás, passou e me desorientou todo. Avril Lavigne morreu, foi substituída, isso. Então tinha essas teorias de conspiração muito doida. O que o livro traz que a gente pode, que me faz lembrar essas histórias? O Bruno, é Bruno Michelino, né? Michelino. Não conheço o Bruno ainda, não sabia que autor era esse, conheci a escrita através desse livro aqui, foi uma indicação da Diane, muito obrigado, que eu adorei, achei super criativo. E a ideia do Bruno aqui foi trazer isso de uma outra forma. Vamos supor que uma pessoa muito, tipo assim, Getúlio Vargas, né, quando ele morreu, né, ele se matou. Getúlio Vargas, ele realmente morreu ali porque, sei lá, quis se matar por causa daquelas situações? O que aconteceu com Getúlio Vargas? No livro ele não teria morrido, ele teria contratado a empresa Déjà Vu, que foi lá e buscou ele e levou ele para um futuro onde ele poderia viver o resto da vida dele em paz, tranquilinho. Ele pagou uma fortuna para que eles fizessem isso, sabe? Essa seria a ideia. Então seria a mesma coisa que aquela teoria, Elvis não morreu, então na verdade Elvis contratou uma empresa e foi pro futuro, viver lá no futuro, em paz, pagou para viver em paz, e aí tipo fingir a morte do Elvis. Então assim, pensar nessas doideiras, nessas teorias de conspiração, a gente pode se divertir horrores na ficção, e é o que o autor propõe aqui. Nesse caso nós temos uma protagonista chamada Beatriz, e ela é uma especialista nessas viagens do tempo. Ela é essa agente que volta lá no passado para poder encontrar com a pessoa, com o contratante, e trazer esse contratante pro tempo que ele escolheu, na viagem que ele escolheu. Se ele, sei lá, ele era de 1920 e ele quis ir para 1980 para viver numa ilha, sei lá. Ou então ele quer ir para 2000 e lá vai caçar bola. Então assim, a Beatriz é essa agente, essa profissional treinada para fazer essas viagens do tempo somente para buscar o contratante. Ela não faz a negociação. Existem cargos, né, pessoas específicas em cada cargo na empresa, e ao longo do livro isso vai sendo explicado. Então o que acontece? A minha confusão no início do livro é que eu achei toda essa logística muito complexa de cara, assim. Fiquei tipo, meio burra, pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? Então eu demorei um pouquinho para engatar nisso, pegar esse ritmo do que o autor estava propondo e como funcionava todas as coisas na empresa. Ele vai explicando tudo bem direitinho ao longo da leitura. Mais pro final do livro você já tá super acostumado com toda a ideia. Então assim, pro plot final, né, pro grande ápice do livro, você já tá completamente vendido para toda aquela história ali, para toda aquela aventura que ele criou. Então isso funcionou super. Mas no começo eu fiquei um pouco confuso. Por isso que eu acho que meu ritmo de leitura começou um pouquinho lento, mas eu acho que vale muito a pena e eu me deliciei horrores com o restante da leitura. O que acontece? A Beatriz, ela tem uma missão, né? Um trabalho. Beatriz, volta lá e que você vai ter que buscar uma pessoa muito importante. Ninguém mais, ninguém menos que Charles Chaplin. Aí ela, meu Deus, eu vou ter que voltar no tempo e buscar o Sr. Chaplin. E aí, tipo, isso levanta algumas questões de, nossa, por que o Chaplin ia querer, né, fingir a própria morte? Aí eles já tinham bolado, no caso do Chaplin, de colocar um sósia para não atrapalhar a carreira dele, para ele continuar sendo um ícone e pipipipopopô. Então tem toda uma coisa ali envolvendo. E nesse ponto, um pouquinho mais avançado da história, quando ela tem que fazer essa viagem no tempo para poder encontrar o Chaplin e trazer ele, a gente tem uma grande surpresa. Quando ela chega lá, o Chaplin simplesmente diz que não reconhece ela, acha ela meio doida, acha que ela quer sequestrar ele. E aí ela fala, não, o senhor contratou esse serviço da empresa Déjà Vu que eu trabalho, assim, se assado, sei que. Porque o contratante, claro que tudo isso é muito sigiloso, mas o contratante, ele sabe, é ele que contratou, né? Ele foi lá e contratou o serviço dela, enfim. Ele queria e ele paga por esse serviço, então espera-se, nunca tinha acontecido, né? Minha gata tá vindo aqui se metendo no meio da resenha. Que foi, filha? Você tem algo pra dizer? Fala pro pessoal. Viu só? Ela berra. Vem aqui que o papai tá fazendo resenha. E aí o que acontece? Quando ela chega lá pela primeira vez, um contratante diz que não sabe daquilo, que não tá sabendo e que ele não quer ir. Ele fala, não, você tá louca, chama segurança pra tirar aquela mulher dali. E ela fica tipo, lá em 1900 e bolinha, perdida, porque ela não sabe o que fazer. Porque ela tem assim, o serviço de viagem funciona se ela vai
com a garantia de que tem que voltar com o Chaplin, ela não pode voltar sem ele, sabe? Só tem que voltar 2 pessoas, senão ela vai ficar presa lá no tempo, no passado. Então tudo começa a ficar bem complexo nessa situação, fica um troço bem atípico e você descobre que tem caroço nesse angu, sabe? A história é mais do que parece ser essa história do Chaplin, e ela começa a falar, gente, ele tava genuinamente assustado e ele genuinamente parecia não saber desse serviço. Então assim, eu acho que alguém armou alguma coisa pra ele, então é uma coisa estranha. Então a Beatriz tem que correr tipo 24 horas pra poder resolver isso, pra ela ou levar o Chaplin pra onde ele tem que ir, ou tentar escapar de alguma outra maneira pra ela não ficar presa no passado. E a gente descobre que existem outras coisas acontecendo, e tudo isso torna do meio pro final um ritmo bem frenético, eu achei, bem interessante. A Beatriz é uma personagem muito cativante, a protagonista. Existem áreas, inclusive, especialistas que quando ela vai pro passado, assim, ela vai toda caracterizada, né? Porque, pô, é 1920, ela não pode ir com roupas de 2100 e pouco, roupa super avançada, tipo, não vai funcionar, né? Então existe um departamento específico, historiadores específicos que treinam eles para as coisas que eles vão falar, que eles têm que comer e como eles vão se vestir. Então é muito legal para eles poderem, assim, se forem encontrados por alguém, né, eles sabem como se portar. Outra característica que é muito bacana que o autor explorou aqui nesse conto, eu acho que deve estar nesse conto, não, nesse livro, né, um romance, nessa história que parece que talvez tenha sido a inspiração dele, é que existe, se você pesquisar no YouTube, você vai descobrir que existe um vídeo da época que o Chaplin estava gravando, esqueci qual o filme dele, Tempos Modernos ou Circo? Não sei qual, mas ele estava gravando um filme e existe uma imagem supostamente de uma mulher usando um celular naquela época. Então, assim, de teorias de conspiração de blogs da internet, há muitos anos existe essa teoria de que uma viajante no tempo esteve nos bastidores das gravações de um filme do Chaplin. E aí é bem interessante porque o autor se aproveita dessa história, dessa teoria da conspiração para criar sua protagonista, a Beatriz, que é uma viajante no tempo que vai atrás do Chaplin durante as gravações dele. Então eu achei isso muito legal, achei muito divertido, adorei a perspectiva da história, o que o autor quis criar com aquilo, o plot final, gente, o final é muito satisfatório, eu adorei o final, eu achei muito inteligente da parte dele brincar com algumas coisas que foram feitas lá, questionar outras que são muito válidas de questionar, alguns problemas sociais que a gente tem, então achei tudo muito legal. Tá ronronando, vou botar o microfone bem aqui pra você escutar. Para de ronronar por quê? Na entrevista, o que você tá achando dessa resenha? Hein? Conta pra todo mundo o que você tá achando da resenha. Não quer opinar. Glória Pires. Ela acha que ela é calopsita, gente. Ela gosta de ficar no ombro assim, ó. É uma calopsita essa gata. Fazer o que, né? Bom, no mais, eu gostaria de dizer que foi uma leitura muito surpreendente, eu gostei muito, recomendo pra vocês. Autor nacional, uma história que talvez você não esperava ler, um tipo de coisa que você não esperava ler, foi exatamente isso pra mim. Foi uma surpresa muito agradável, foi um momento bem divertido. Mais uma vez, obrigado, Diane. Eu espero que você que tá assistindo tenha gostado dessa indicação. As minhas redes sociais estão todas aí abaixo nas descrições desse vídeo. Tem bastante vídeo aqui no canal, se você ainda não for inscrito, se inscreva, por favor. Tem o sininho para você ativar e pegar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. Também tem os links aí abaixo nas descrições. Você pode entrar no Apoia-se, fazer um apoio mensal de no mínimo R$5. E existem benefícios para os apoiadores, incluindo sorteio de livro a partir de R$10 o apoio e também nome nos créditos no final dos vídeos. Tem também a opção de comprar a camisa do Lar da Agatha, que tá bem fofinha, e além de ajudar o canal com apoio, né, você tem um item exclusivo do Lar da Agatha. É muito legal. É isso, espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Né, filha? Cheirosa. Cheirosa e gostosa. Ronrona, filha. Não quer.